No ecossistema predatório do crime organizado, existe uma hierarquia de medo. Na base, estão os brutamontes com soco inglês, homens que quebram ossos porque não sabem quebrar códigos. Acima deles, os assassinos profissionais, fantasmas que matam por contrato. Mas no topo, muito acima da violência física, residem os homens que empunham a arma mais letal de todas, a caneta tinteiro. Eles são os contadores, os auditores do submundo, os arquitetos financeiros que transformam dinheiro sujo de sangue em arranha-céus legítimos e fundos de pensão intocáveis. Matar um soldado é uma ofensa. Matar um contador é um ato de guerra contra o próprio futuro da máfia. No entanto, em 1935, um chefe rival de mente curta e temperamento explosivo decidiu que a matemática era o inimigo. Ele não entendia que os números são a prova de balas. Ele armou uma bomba, um dispositivo rudimentar de dinamite e relógio, destinado a vaporizar o homem que guardava os livros de Charles Lucky Luciano. O que se seguiu não foi um funeral, mas a demonstração definitiva de sangue frio. Quando a fumaça se dissipou e os destroços ainda choviam sobre a calçada, o alvo não apenas estava vivo, mas estava furioso. Não porque quase morrera, mas porque a explosão havia arruinado o corte de seu terno italiano sob medida. Esta é a história de como a burocracia do crime se vingou da barbárie, provando que para os verdadeiros donos do poder, uma tentativa de assassinato é apenas uma despesa operacional dedutível, e a conta sempre, invariavelmente, chega ao remetente. Arthur, o livro Vice, não parecia um gangster. Ele parecia um professor de álgebra do ensino médio que perdera a vocação. Baixo, calvo, com óculos de aro de tartaruga, que escorregavam constantemente pelo nariz, Arthur era o gênio silencioso por trás da lavagem de dinheiro da comissão. Ele não carregava armas. Ele carregava um livro-razão de couro preto e uma mente capaz de calcular juros compostos de cabeça enquanto recitava a cotação do ouro. Lucky Luciano o valorizava mais do que valorizava seus próprios guarda-costas. Qualquer idiota pode puxar um gatilho, dizia Lucky. Mas só Arthur sabe fazer o dinheiro desaparecer e reaparecer limpo como a neve. Essa habilidade, no entanto, atraiu a inveja de Salvatore o Touro Maranzano, um chefe de uma família menor que via a sofisticação financeira de Luciano como uma fraqueza, uma perda das velhas tradições de força bruta. Maranzano decidiu que a melhor maneira de cegar Luciano era arrancar seus olhos financeiros. E ele decidiu fazer isso com estrondo. Era uma manhã de terça-feira no distrito financeiro de Manhattan. A rua estava cheia de corretores apressados, jornaleiros gritando manchetes e o vapor saindo dos bueiros. Arthur Weiss caminhava em direção ao seu Lincoln Continental, estacionado na calçada. Ele estava impecável. Usava um terno risca de giz cinza chumbo, feito com lã importada da Inglaterra e cortado por um alfaiate napolitano exclusivo que só atendia a 5 clientes em Nova York. Aquele terno custava $600, uma fortuna numa época em que um carro novo custava pouco mais que isso. Arthur amava aquele terno. Ele representava a ordem, a precisão, o sucesso que ele havia construído longe da sujeira das ruas. Ele abriu a porta do carro, colocou sua pasta no banco do passageiro e sentou-se ao volante. Ele inseriu a chave na ignição. O mecanismo da bomba estava conectado ao motor de arranque. O universo tem um senso de humor estranho. O instalador da bomba, um sobrinho nervoso de Maranzano, havia usado dinamite demais e fita adesiva de menos. Quando Arthur girou a chave, a faísca não detonou a carga principal instantaneamente. Houve um atraso de fração de segundo, o suficiente para o motor engasgar. Arthur, com a impaciência típica de um nova-iorquino, percebeu o som estranho, um silvo metálico, e por instinto ou intervenção divina, abriu a porta e se jogou para a calçada no exato momento em que a física e a química colidiram. A explosão foi monumental. O Lincoln foi erguido do chão como um brinquedo, transformando-se numa bola de fogo alaranjada e preta. A onda de choque estourou as vitrines das lojas num raio de 30 metros. Pedaços de metal retorcido, vidro e borracha choveram sobre a rua.
A fumaça negra e oleosa subiu em espiral, bloqueando o sol. O silêncio que se segue a uma grande explosão é o som mais alto do mundo. Por 3 segundos, ninguém se moveu. O mundo parecia ter parado. As pessoas estavam caídas, atordoadas, cobertas de poeira. O carro era agora uma carcaça fumegante, crepitando com o calor do inferno. Então, do meio da névoa cinzenta e do cheiro acre de gasolina queimada, uma figura se levantou. Arthur Weiss tossiu, limpou os óculos na gravata e olhou para si mesmo. Ele estava vivo. Ele tinha todos os membros. Ele não estava sangrando, exceto por um pequeno corte na bochecha causado por um estilhaço de vidro. Mas então, ele olhou para baixo. Seu terno. Seu amado terno risca de giz de $600. A manga esquerda estava rasgada. A lapela estava queimada. Havia manchas de óleo e fuligem cobrindo o tecido cinza imaculado. A calça estava esfolada nos joelhos. Para um homem normal, a reação seria o choque, o choro, o agradecimento a Deus pela vida. Mas Arthur Weiss não era normal. Ele era um contador. E na mente de um contador, o que acabara de acontecer não era um milagre. Era um prejuízo. Era um dano ao patrimônio. Ele sentiu uma raiva fria, metálica, subir pelo peito. Não medo. Raiva. Aquele terno era insubstituível a curto prazo. Ele demorava 3 semanas para ser feito. Arthur sacudiu a poeira dos ombros com dignidade ofendida. Pegou sua pasta que havia sido arremessada para a sarjeta e que milagrosamente estava intacta, e começou a andar. A polícia estava chegando, sirenes uivando ao longe. Curiosos começavam a se aproximar. Horrorizados. Um policial correu até Arthur, vendo-o coberto de fuligem. Senhor, o senhor está bem? Precisa de uma ambulância. Foi um atentado. Arthur olhou para o policial com desdém por cima dos óculos tortos. Eu não preciso de uma ambulância oficial. Eu preciso de um táxi. Tenho uma reunião às 10. Ele deixou o policial boquiaberto e acenou para um táxi amarelo que tentava manobrar para fugir da confusão. Arthur entrou no carro, sentou-se sobre o estofado de couro rachado e disse ao motorista: Waldorf Astoria, e não me pergunte nada sobre o cheiro de fumaça. Quando Arthur entrou na suíte de Lucky Luciano no hotel, a notícia da explosão já havia chegado via rádio. Lucky, Meyer Lansky e Bugsy Siegel estavam reunidos, rostos sombrios, discutindo retaliação. Eles achavam que Arthur estava morto. Quando a porta se abriu e Arthur entrou, parecendo um espantalho queimado, mas caminhando com a postura de um banqueiro, a sala ficou em silêncio. Lucky Luciano, que raramente se surpreendia, deixou o cigarro cair da boca. Arthur, sussurrou Lucky. Nós pensamos que você tinha virado confete. Arthur caminhou até o bar, serviu-se de um copo d'água e virou-se para os chefes. Eles erraram o cálculo da carga, Lucky. Amadores. Usaram dinamite industrial velha. A combustão foi lenta. Ele falou disso como se estivesse analisando um erro numa planilha de impostos. Mas olhem para isto. Ele apontou para o terno rasgado. Isso é lã virgem inglesa. O forro é de seda. Está arruinado. Completamente arruinado. Bugsy Siegel começou a rir. Uma risada nervosa. Arthur, você quase morreu. O carro explodiu. E você está preocupado com a roupa? Arthur olhou para Bugsy com seriedade mortal. Benjamin, a vida é um ativo depreciável. Nós todos vamos morrer. Mas a elegância é um investimento. E o desrespeito à propriedade alheia é algo que não podemos tolerar. Eu sei quem fez isso. Foi o sobrinho do Maranzano. Eu vi o carro dele rondando meu prédio ontem. Um Plymouth verde. Lucky Luciano sorriu. Ele viu algo nos olhos de Arthur que ele respeitava profundamente. A recusa absoluta em ser uma vítima. O que você quer fazer, Arthur? Quer que o Bugsy vá lá e arranque a pele do Maranzano? Queremos guerra? Arthur colocou o copo na mesa. Não. Guerra custa dinheiro, Lucky. Guerra atrai a polícia, fecha os cassinos, atrapalha as rotas de caminhão. Guerra é ruim para os negócios. Maranzano é um bruto. Ele espera violência.
Se mandarmos homens armados, ele vai se entrincheirar e lutar. Eu quero machucá-lo onde ele sente dor de verdade. Eu quero humilhá-lo. Arthur sentou-se à escrivaninha de Lucky, pegou um papel timbrado do hotel e sua caneta tinteiro de ouro. Ele começou a escrever. A sala observava em silêncio. A caneta arranhava o papel com agressividade. Arthur somou números, desenhou linhas, calculou taxas. Quando terminou, ele dobrou o papel, colocou-o num envelope e escreveu o nome de Salvatore Maranzano na frente. Mande entregar isso agora, disse Arthur, estendendo o envelope para um dos soldados. E diga ao mensageiro para esperar o pagamento. Não saia de lá sem o cheque. O soldado olhou para Lucky, confuso. Lucky assentiu. Faça o que ele diz. 1 hora depois, no clube social de Maranzano, no Brooklyn, o clima era de celebração contida. Eles ouviam o rádio, esperando a confirmação da morte do contador. Quando o mensageiro de Luciano entrou, a música parou. Maranzano, um homem gordo com dentes de ouro, riu. Lucky está mandando a bandeira branca? Ele quer pedir paz porque matamos o cérebro dele. Ele pegou o envelope, rasgou-o com dedos grossos e puxou o papel. Ele esperava uma declaração de guerra. Esperava uma ameaça de morte. O que ele leu fez seus olhos saltarem das órbitas. Era uma fatura. Uma fatura detalhada, formatada profissionalmente. Item 1. Terno bespoke, lã inglesa, alfaiataria, Luigi & Sons, R$600. Item 2. Camisa de algodão egípcio, R$45. Item 3. Gravata de seda italiana, R$25. Item 4. Lavagem a seco e polimento de sapatos, R$10. Item 5. Taxa administrativa por inconveniência e estresse causado, R$500. Total, a pagar, R$1.180. Observação. O pagamento deve ser efetuado imediatamente. A falta de pagamento resultará na liquidação total dos ativos do devedor, incluindo ativos biológicos. Maranzano olhou para o papel, depois para o mensageiro. O que é isso? É uma piada? O mensageiro, instruído por Lucky, respondeu calmamente. O Sr. Weiss pediu para informar que ele está muito decepcionado com a qualidade dos explosivos e que ele espera o cheque ou ele vai auditar pessoalmente os livros da sua vida. E o Sr. Weiss costuma encontrar erros fatais. O silêncio no clube foi sepulcral. A mensagem era clara e devastadora. Arthur Weiss não estava morto. Ele não estava escondido. Ele estava cobrando o prejuízo. Ao enviar uma conta, ele reduziu a tentativa de assassinato a um mero acidente de trânsito, um inconveniente menor. Ele disse a Maranzano, você não é uma ameaça para a minha vida. Você é apenas uma despesa chata. A coragem necessária para fazer isso, para exigir dinheiro do homem que tentou matá-lo 2 horas antes, era algo que Maranzano não conseguia processar. Era uma demonstração de poder psicológico tão absoluta que quebrou o espírito do rival. Maranzano percebeu naquele momento que não estava lutando contra gangsters comuns. Ele estava lutando contra uma corporação. Ele estava lutando contra o futuro. E o futuro não sangra. Ele cobra juros. Tremendo, suando frio, humilhado diante de seus próprios homens que viam o medo em seus olhos, Maranzano abriu o cofre. Ele contou $1.180 em notas pequenas. Ele entregou o dinheiro ao mensageiro. Diga ao Sr. Weiss que foi um mal-entendido, gaguejou Maranzano. Não vai acontecer de novo. Quando o mensageiro voltou ao Waldorf Astoria e colocou a pilha de dinheiro na mesa de Lucky, Arthur Weiss estava sendo atendido por um médico que fazia um curativo em sua bochecha. Arthur olhou para o dinheiro, contou as notas rapidamente com a destreza de um caixa de banco e assentiu. Está correto. Agora, se me dão licença, eu tenho que ir ao alfaiate. Tenho provas de prova para o novo terno amanhã. Arthur saiu da sala, mancando levemente, mas com a cabeça erguida. Lucky Luciano olhou para Meyer Lansky e começou a rir. Uma risada longa e alta. Meyer, disse Lucky, nós temos assassinos que custam $10.000 e falham. Arthur acabou de neutralizar uma família rival com um pedaço de papel e lucrou $1.000 no processo. Acho que devemos dar um aumento a ele.
Salvatore Maranzano nunca se recuperou da vergonha. Sua reputação de durão foi destruída. Seus homens perderam o respeito por um chefe que pagava indenização a quem ele tentava matar. 6 meses depois, ele foi afastado e desapareceu silenciosamente, engolido pela história. Arthur Weiss continuou a ser o contador da máfia por mais 30 anos. Ele morreu de velhice, na cama, vestindo um pijama de seda impecável. Mas no submundo, a lenda da bomba e da fatura tornou-se um conto moral ensinado a todos os novatos. Você pode tentar matar um homem, mas nunca, jamais, tente dar prejuízo a um contador que trabalha para Lucky Luciano, ou a única coisa que você vai explodir é a sua própria conta bancária e, consequentemente, a sua própria vida. A matemática, afinal, é a única senhora que nunca perdoa uma dívida.